Olá a todos, eu sou Gabriel Mendelê, sou um homem negro de pele clara, tenho traços árabes, estou vestindo uma roupa azul, uma camisa azul com desenhos de abacates. No fundo a gente tem uma parede de tijolinhos, está um pouquinho embaçada, né? Mas é isso. Eu sou roteirista de documentário, né? Sou roteirista em geral, meu foco é documentário. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre roteiro para documentário. Eu acho que roteiro para documentário é um tópico que a gente tem muita dúvida ainda, né? Como que a gente escreve algo que ainda não é 100% certeza que vai acontecer, né? O documentário lida com o imprevisto. Então, como que a gente escreve algo que a gente não tem certeza que vai acontecer, né? Eu acho que antes de tudo, vamos entender um pouquinho o que é um roteiro, certo? Então vamos lá. Antes de uma obra literária, o roteiro é um plano de trabalho. Você vai passar através do roteiro o que você quer para esse projeto, para que a sua equipe de fotografia, para a sua equipe de som, sua equipe de direção, equipe de produção, para que eles possam trabalhar sobre esse roteiro que você fez, sobre esse plano de trabalho que você fez. Então, antes de tudo, o roteiro tem que ser completo, tem que ser claro e lá tem que estar suas ideias, né? Não adianta você fazer um roteiro que você esconde coisas, não, as suas ideias têm que estar lá claras, né? Porque assim o pessoal vai poder trabalhar sobre esse roteiro que você fez. Entendendo então o que é um roteiro, vamos entender então como que a gente faz para escrever esse roteiro. O documentário ele tem 2 períodos pelo menos que você pode trabalhar com o roteiro. Um deles é o período de edição, onde depois de você ter captado todas as imagens que você quer, você vai sentar com o montador e vocês vão planejar ali o roteiro de edição. Eu acho que essa parte é mais clara, né, de como é feito, então eu não vou abordar isso. Eu vou abordar aquele roteiro que a gente faz antes da gravação. Eu acho que aí é que fica o problema, né? É aí que o pessoal tem mais dúvida de como fazer isso em documentário. Todo roteiro, de certa forma, conta uma história. Pode ser uma história narrativa ou não, mas conta-se uma história. Então vamos entender um pouco, né, de umas teorias de construção de histórias. A gente vai voltar então um pouco no tempo, vai até a Grécia Antiga, para bater ali na porta de um filósofo chamado Aristóteles. Aristóteles fez um livro, né, chamado A Poética, onde ele teoriza um pouco sobre a forma de se contar histórias, né? Aristóteles, na verdade, ele teorizou sobre muitas coisas, né? Mas a gente vai ficar então nessa questão da história. E ele divide, né, uma história em 3 períodos, que pode ser começo, meio e fim, ou primeiro, segundo e terceiro ato, certo? E cada um desses atos, eles têm definido, né, períodos, curvas, etc. Tá? Você pode falar, mas eu não gosto dessa construção mais narrativa, meu documentário é mais experimental, tal. Cara, eu acho fenomenal, eu acho que é isso mesmo, mas eu acho interessante a gente entender um pouco dessa construção clássica, né, que é uma forma que funciona, né, de você construir um roteiro ou qualquer processo narrativo que você for fazer. Então é um formato que funciona, então eu acho legal você entender ele, até para você subvertê-lo, né, com mais força ali, né, sabendo o que você está fazendo. Então vamos entender cada um desses atos da construção do roteiro. O primeiro ato, né, ele é a apresentação. Então você vai apresentar o seu personagem, aonde ele vive, ou se o seu personagem não precisa ser uma pessoa, pode ser um objeto, enfim, você vai contar, né, um pouco sobre esse personagem e um pouco sobre o meio aonde ele está, tá? Para ficar mais claro,
eu vou usar um exemplo de um trabalho que eu fiz. Ele está para ser lançado, eu não sei se ele vai ser lançado antes desse vídeo ou o contrário. Se ele for lançado antes do vídeo, eu vou colocar na descrição, né, um link para você acessar esse trabalho, e aí você vai poder comparar, né, o que eu estou falando aqui com a parte prática. Se ele for lançado depois, assim que ele for lançado, eu coloco a mesma coisa, eu coloco na descrição o link para você acessar e você vai poder comparar, tá? Então, o primeiro passo ali é a descrição, né, a apresentação do personagem, do meio dele. Esse trabalho que eu fiz é um documentário sobre uma floresta, que é um banco genético, uma floresta que foi pensada no final da década de 80. Então, nesse primeiro ato, a gente começa a contar, né, como era, né, a questão ambiental na década de 80 e quem são essas pessoas envolvidas na ideia de se criar então uma floresta, certo? Então o primeiro ato é isso. A passagem do primeiro para o segundo ato, quando que deixa de ser primeiro ato, quando que vira segundo? É onde acontece o que o pessoal chama de incidente incitante ou chamado para aventura, ou de uma forma mais simples de entender. É aquele start que vai dar início à sua história em si, né? A ação que vai acontecer. Então, nesse documentário seria a ideia de se criar então essa floresta. Então, a gente apresenta essas pessoas, conta um pouquinho de cada uma delas, onde elas vivem, e de repente a ideia de se criar, vamos construir uma floresta então para tentar amenizar essas questões ambientais, para tentar criar esse espaço, né, verde e tal na cidade. Então, a partir do momento que essa ideia vira, né, algo que eles vão trabalhar, vão atrás de realmente fazer acontecer, a gente passou do primeiro para o segundo ato. E o segundo ato é bem tranquilo, o segundo ato é a ação em si. Então, nesse exemplo nosso, o pessoal vai batalhar, né, para construir essa floresta, vai começar os primeiros passos, as primeiras plantações, tal. Aí vai vir a ideia de se fazer um banco genético, aí tem desafios, né? Cada vez vencendo desafios, dificuldades, o pessoal vai sempre vencendo, tal, vai conseguindo, a coisa começa a deslanchar, tá? Então esse é o segundo ato. E aí aonde que é a passagem do segundo para o terceiro ato? Acontece, né? Então a coisa está começando a engrenar, tal, não sei o quê, e aí vai acontecer um desafio maior, né? Que seria aquele momento mais crítico da história, né? Seria o clímax, né? Então a hora que começa esse começo dessas dificuldades chegando, a gente passa do segundo para o terceiro ato. O terceiro ato vai ser onde acontece esse clímax, que seria esse momento o maior desafio, né, que o pessoal vai enfrentar. No nosso caso, essa floresta vai pegar fogo, então eles vão perder toda essa questão do banco genético, vão perder mais da metade da floresta, vai pegar fogo, enfim. Então esse é o grande desafio deles, eles vão ter que reconstruir essa floresta e tal. Então esse momento, né, do clímax e o que acontece depois, a gente está no terceiro ato. Então o terceiro ato é essa parte de maior desafio, vai ser a resolução disso, né? O que vai acontecer? Vai conseguir reconstruir a floresta ou não? E o que vai acontecer depois? Terceiro ato. Então é fácil de entender, né? Primeiro ato, uma apresentação geral, você apresenta seus personagens, onde eles vivem, quem eles são, etc. Segundo ato, a aventura em si, lembrando, né, que a passagem de um para o outro seria esse chamado para aventura, esse incidente incitante, algo que aconteça, que mude, né, a vida normal dessas pessoas, desse espaço, desse objeto, enfim, qualquer que seja o seu tema. O segundo ato é a ação em si, né, vai acontecer desafios até chegar no que se deseja.
E ali do segundo para o terceiro ato vai ter um grande desafio, uma grande dificuldade a ser vencida, né? No terceiro ato, então, a pessoa, o objeto, o espaço, enfim, vence esse desafio, tem a resolução do que acontece, né? E a coisa volta à sua normalidade. Então, primeiro, segundo e terceiro ato. É um formato que você pode seguir, que você pode não seguir, mas é interessante você saber algo que funciona, algo que é até legal para você, mesmo que você não for seguir passo a passo, né? Ele tem, se você for ler, tem teorias de a quantidade de tempo, né, que cada um desses atos tem que durar, só a título de curiosidade. Primeiro ato eles falam que é 25% do filme, segundo ato 50%, terceiro ato mais 25%. Só a título de curiosidade. Desculpa, eu tenho 2 gatos aqui que estão aprontando, então se vocês escutarem um barulhinho a mais, é eles aqui tocando terror. Onde que eu estava mesmo falando tem essa divisão então, que você pode seguir, você pode não seguir, mas é bom você saber ter como, né, uma referência, beleza? Então a gente tem essa teoria rápida, né, de uma construção narrativa, e agora vamos entender o grande desafio, né? Você fala, não, então tá bom, Gabriel, eu entendi como é que se constrói o roteiro e tal, essas divisões, mas e aí? Eu não sei o que vai acontecer no meu documentário, sabe? Eu ainda não gravei as entrevistas, ou eu não acompanhei o personagem, enfim, como é que eu vou ter certeza do que vai acontecer, né? É aí que entra uma etapa, né, da construção do documentário que para mim é a mais importante de todas, que é a pesquisa. Então, é na pesquisa que você vai entender quem é seu personagem, é na pesquisa que você vai entender se aquela ideia que você teve realmente vai acontecer, e é na pesquisa que você vai ter pelo menos um pouquinho de certeza do que vai acontecer, do que pode acontecer na sua história, sabe? Através da pesquisa você pode prever fatos que você acha interessante e você pode trabalhar para que esses fatos aconteçam, né? É sempre bom deixar claro, né? Acho que o documentário não é um espaço da construção rígida, né? A gente sempre abre um leque para possibilidades que a gente não estava prevendo, né? Mas é sempre bom também a gente ter um pouco de controle, entender mais ou menos do que vai se tratar, né? Até para você ter certeza que dali vai sair um trabalho legal. Eu vou usar um exemplo bem legal. É um filme de uma cineasta chilena que está super nas cabeças, assim, ela é documentarista e ela faz trabalhos muito interessantes, assim, que coisas muito legais acontecem nos documentários dela, assim, e eu acho que ela é um exemplo muito legal de como se trabalhar a pesquisa a seu favor. O nome dela é Maite Alberdi, ou Maite Alberdi. O filme que eu vou tratar agora chama Salva-Vidas, né, ou Guarda-Vidas, enfim, Lifeguard. O que acontece? Qual que é a história, né? A Maite queria filmar, né, fazer um documentário sobre salva-vidas. Então, essa era a ideia, né? Primeiro a ideia ali. Aí, a partir dessa ideia, começou o processo de pesquisa, né, para desenvolver a história dela. Então, primeiro, ela percorreu durante um ano todas as praias, né, do Chile, né? Então, todas as praias do litoral chileno ela percorreu e lá ela entrevistou mais de 200 salva-vidas, né, para entender a história deles, até para ela, né, criar qual que vai ser, né, qual que é o do documentário. Então, dessa entrevista desses 200 salva-vidas, ela escolhe uma pessoa, né, um salva-vidas só, e a partir daí ela fica 2 anos indo, né,
na praia onde esse salva-vidas trabalha, né, para entender o espaço, enfim, para entender qual é que é desse salva-vidas. O que é de mais importante nessa história, né? O que ele elencou esses salva-vidas, não os outros? Ele é um salva-vidas que não gosta de entrar na água, né? É um salva-vidas que tem medo da água, medo do mar ali. Então, para a Maitê, seria imprescindível para a história dela que tivesse esse confronto, esse momento, né, que o salva-vidas teria um conflito, né? Pô, tem uma pessoa se afogando, eu vou entrar no mar ou não? Né? Esse era o momento ápice, né, do documentário que a Maitê estava prevendo, né? Então, mas como que ela ia conseguir um afogamento, né? Ela tem um espaço, né? A parte da produção, da gravação dura um período ali, e como que ela conseguiria estar na hora certa, no dia certo, para gravar esse afogamento, né? Para ver qual que vai ser a reação desse salva-vidas, enfim. Então, ela pesquisou, né, nessa praia, nos últimos 10 anos, quando ocorreram afogamentos. E ela descobriu que nos últimos 10 anos, todos os afogamentos ocorreram entre 5 da tarde e 6h30 da tarde. Então, entre 5 da tarde e 6h30 da tarde, ela foi com a equipe, né, todos os dias ali, com a equipe de gravação, e em poucos dias, às 5h30 da tarde, ocorreu um afogamento. Ela estava lá, gravou, isso faz parte do filme e é o momento ápice ali do filme. Então, esse é um exemplo, né, de como você pode trabalhar a pesquisa a seu favor para você construir, então, o seu documentário. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre a construção do documentário, a entender um pouco da importância da pesquisa dentro do documentário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda mensagem aqui embaixo, dentro do possível eu posso responder para vocês. E é isso, eu espero ter ajudado. Ótimo dia para todos, tchau, tchau!